yamas e dos niyamas. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o último niyama, né, que é Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, entrega ao Senhor. Para quem viu o Fly, eu mandei agora, tá, pessoal? Mas aí eu já mandei os da semana inteira também, a programação completa. O nome da aula de hoje é: por causa da entrega de si mesmo, a absorção cognitiva é alcançada. Então, por causa da entrega de si mesmo, da entrega, né, o samadhi é alcançado. Essa é uma afirmação no Sutra número 45 do segundo capítulo do Patanjali, onde o Patanjali, agora eu vou ler bem como que o Patanjali escreve, tá? Eu, às vezes, pessoal, eu dou uma pequena modificaçãozinha para ficar mais compreensível, porque quando vem pelo Patanjali, às vezes não é tão claro. O Patanjali fala assim, ó: por causa da entrega de si mesmo ao Senhor, Ishvara, a absorção cognitiva é alcançada. A palavra absorção cognitiva na yoga também significa samadhi. Samadhi significa o oitavo passo do caminho óctuplo da Ashtanga Yoga. Samadhi seria uma evolução de dhyana. A meditação culminaria em estados de samadhi, né? Hoje, como eu estou vendo aqui, né, Mayara, Maria, né, a Olímpia também é do Zen Budismo, né? Como eu estou vendo que tem um público aqui de yogis e budistas, eu vou fazer uns paralelos assim. Quando a gente vai falar no budismo sobre a questão da vacuidade, né, sobre a gente perceber a natureza real da nossa mente, a natureza iluminada, muitas vezes ela está ligada a esses estados de absorção cognitiva, aos estados de samadhi, né? Quando a gente faz desde uma prática tipo shamatha pura, impura, ou meditação tratak, focada no objeto, essa estabilização da mente, né, fazendo com que, né, na yoga a gente fala que essa estabilização da mente está ligada à pratyahara, a retração dos sentidos, os sentidos que vão para fora passam a vir para dentro. Nesse sentido, aumenta-se dharana, concentração, adquire-se dhyana, meditação, e de dhyana, né, é possível atingir níveis de samadhi. Tem os samprajnata samadhis, asamprajnata samadhis. Isso é uma live legal, sabe? Isso é uma aula legal, falar dos tipos de samadhi. É interessante também. E isso também está ligado à questão da vacuidade, né? Vazio é forma é vazio, que é a forma como o budismo coloca. Eu não sei se vocês, a Maria estava presente, eu lembro. Eu convidei vocês, eu mandei em alguns grupos, mandei acho que no De Volta à Natureza, que ia ter uma palestra, né, com um dos acharyas da Kriya Yoga, o Tadeu Arantes, o Ganapati, onde ele ia falar, né, sobre os ensinamentos do Ciro Gobindo para esse momento que a gente está vivendo. E nesse dia eu fiz uma pergunta lá no ao vivo, né, nessa live, quando ele deu os ensinamentos, eu perguntei para ele se essa proposta do Ciro Gobindo, que era de fazer com que a descida da luz, né, a gente fosse canal disso, nesse momento que a gente está vivendo aqui, eu perguntei para ele se isso era a mesma coisa que o Trungpa falava com relação a realmente identificar a sua verdadeira natureza, aprendendo a ficar aqui no presente, né, e perceber a sua unidade mesmo, né. O Trungpa, no caso, ele fala muito assim, né, que o nosso ego, a nossa autoimagem, ela é muito neurótica, né? Ela fica construindo muitas coisas, ela fica se identificando com muitas coisas, e aí entra naquela máxima na yoga: você fica se identificando com o que você não é, e você nunca reconhece o que você realmente é, né? E aí o Trungpa sempre está falando para a gente acessar esse estado natural através da prática, né? E aí eu perguntei para o Ganapati se essa fala do Trungpa é um pouco parecida com o Aurobindo. E eu gosto muito do Ganapati, particularmente esse acharya da Kriya Yoga, porque ele é um pensador, além de um Kriyaban, um Kriya Yoga, ele é um pensador muito livre. E eu acho isso interessante também. São pessoas que têm um conhecimento sistêmico. Ele conhece muito da yoga, da Kriya Yoga, mas ele conhece muito do Vedanta, ele conhece muito também do budismo, ele conhece muito da obra de Ciro Gobindo.
E aí ele deu uma resposta que eu achei muito bacana. Ele falou assim, que as várias tradições, elas, elas vão encontrando formas, pontos diferentes para poder fazer com que as pessoas compreendam a verdadeira natureza. Não é exatamente aquela frase que tudo vai levar ao mesmo caminho, sabe? Nem sempre tudo, né, pessoal? Porque nem tudo tem lucidez. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é no sentido que ele quis dizer, que eu peguei, é que a forma da coisa, ela pode fazer com que você acesse de outra forma e aquilo vai te trazer resultados. Eu falo uma coisa assim que eu já tive muitos conflitos, né, entre praticar duas tradições simultaneamente, que no caso é o budismo tibetano e a Kriya Yoga. Mas uma coisa para mim que foi ficando muito leve foi quando eu comecei a ver realmente tudo aquilo que me tocava, né? Eu percebi que eu não precisava deixar para trás aquilo que me tocava. E uma coisa, por exemplo, que na Kriya Yoga eu acho fascinante é a prática dos pranayamas antes da meditação, né? Ela traz não sei se essa seria a palavra, mas uma robustez ou um amparo grande para a prática de dhyana, porque o fato de respirar já gera um processo de estabilização da mente, né? Mas bem, o tema é Shivara Pranidhana, entrega ao Senhor, então vamos com calma, né? Então, assim, esse é o último niyama, né, que eu tô entrando. Depois a gente já vai finalizar os niyamas. E aí a programação dessa semana, depois vocês, eu vou aqui só de rabo de olho mostrar para vocês. Amanhã eu vou falar sobre um ensinamento que é esse grande voto universal, não limitado por classe, local, nem circunstâncias. Isso são os yamas e os niyamas. Amanhã, terça, quarta e quinta, hoje eu estou acabando os niyamas. Então, terminei os yamas e os niyamas. Terça, quarta e quinta, eu vou começar a fazer um geralzão dos yamas e dos niyamas. Vou pegar alguns sutras que meio que dão uma visão panorâmica deles, assim. Isso é legal. Aí, depois eu vou falar sobre um sutra que fala assim, prática intensa, autoestudo e devoção constituem a Kriya Yoga. Vocês vão entender também como que esse diálogo, né, aí no caso especificamente dos niyamas, estão ligados diretamente com a Kriya. Isso é legal também. E depois eu vou falar de um sutra na quinta-feira, que é um sutra muito legal. Esse está escrito bem igual o Patanjali fala mesmo, que é assim, ó, quando acorrentado por pensamentos negativos, seus opostos deveriam ser cultivados. É uma técnica que o Patanjali ensina que é muito rica, né, para a gente superar esses nossos obstáculos. Tá. Então, pessoal, agora sim, entrando bem especificamente no sutra de hoje, né, por causa da entrega de si mesmo ao Senhor, a absorção cognitiva alcançada, olha só o quanto que é importante. Nós estamos falando aqui de entrega, Shivara Pranidhana, né? Existe uma fala dentro da Kriya Yoga, os Kriya Yogis, eles têm uma devoção ao que eles chamam de Deus Guru Self, né? É o Deus interno. Né? Os Siddhas, eles não eram devotos de deidades externas. É claro que eles tinham algum ou outro, pelo que fala, né, em algumas literaturas, tinha uma ligação com Murunga, né, com Ganesha, algumas ligações específicas, mas o ponto central é essa devoção do indivíduo ao próprio self. Por isso que existe uma fala dentro, tem um sutra, né, especificamente, um sutra que se fala assim, é o Sutra 44. Ele fala assim, pelo autoestudo vem a comunhão com a deidade escolhida. Eu não vou aprofundar nesse sutra, mas esse sutra ele fala uma coisa mais ou menos assim, ó, que Shiva. Gente, eu esqueci essa, porque isso ainda está nada, eu estou esquecendo a palavra. Mas é que ele quer falar assim: o ego vai se tornar o self.
O ego praticante é como se a referência que ele tem, né, seja um ser realizado, seja uma deidade, é como se ao ele entrar em comunhão com isso, com o tempo o ego vira self. E aí há essa comunhão com a deidade escolhida. Embora, de novo, os Kriya Yogis, eles sempre estão falando dessa devoção ao próprio self, né? Isso é uma coisa interessante de colocar, porque às vezes eu vejo alguns autores falando assim, as tradições hinduístas são teístas ou politeístas, né? Bem, isso não é de toda verdade, porque nesse aspecto, a visão, os Siddhas, eles podem até dizer que eles são teístas, mas eles são como se fosse um autoteísta, né? Eles acreditam nesse Deus interno, e é isso que eles estão perseguindo. Na minha opinião, dentro de uma tradição, por exemplo, o budismo, que é uma tradição que você pode até dizer que é ateísta, né? Não tem essa visão. No budismo, você tem a visão de que a natureza última é a vacuidade, é a grande mente operando, né? Nas visões hinduístas, é Paratman ou Brahman, né? Aquilo que originou tudo, a base de tudo, aquilo que permeia tudo, né? Ou o todo está em tudo, tudo está no todo, né? Mas existe esse ponto específico, né, dos Kriya Yogis que sempre me chamou muita atenção e que me lembra muito, de certa forma, os taoístas chineses, que eram naturalistas e veem Deus na manifestação, e essa visão também dos budistas, né, onde eles não falam divino, mas eles veem a operação da mente, a vacuidade operando em tudo. Então, nesse ponto, embora sejam tradições diferentes, elas de alguma maneira se tocam. Aí, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, quando eu iniciei as aulas de Yamas e Niyamas, 3 semanas atrás, eu trouxe uma aula onde eu colocava para vocês uma citação de uma parte de um livro, onde o Babaji coloca assim, que na prática, na caminhada espiritual, a pessoa deveria primeiro trabalhar o seu caráter, depois a sua devoção, ou a sua entrega, né? Depois debruçar-se sobre os ensinamentos. Eu falei isso enfaticamente em muitos momentos aqui, eu ficava reenfatizando essa fala. Por que eu falei isso, pessoal? Porque convidar vocês para estudar Yamas e Niyamas foi convidar vocês para olhar para essa dimensão do caráter, né, dos seus valores, das suas éticas, da sua ética, do seu comportamento, da sua forma de se manifestar, né? Então esse é um ponto central, né, para nós, né, em vista das falas de Babaji, do que seria a forma como caminhar. Né? A gente realmente deveria trabalhar isso primeiro. E quando o nosso caráter. E aí, quando ele chega no segundo passo, ele fala na devoção, que é justamente o niyama de hoje, que é Ishvara Pranidhana, a entrega. Há muitas falas dentro da yoga onde é colocado assim, pessoal, que a prática ela não avança se ela não tiver entrega. Né? E aí, vamos lá para um ponto que eu acho que é um ponto. Aí, Mayara, Maria, vocês que viram o vídeo no início, esse que é o motivo principal de que eu vou parar com as lives, assim, porque por exemplo, eu vou entrar num assunto agora que é bastante polêmico, eu vejo que tem gente que entra e sai das lives, e aí eu não sei o que eles vão entender disso que eu vou falar. Por exemplo, quando eu falo, sem a entrega, a devoção à prática não floresce. O ponto de vista que a Kriya Yoga coloca, que os sutras, né, que o Patanjali coloca, não é um ponto de vista doutrinatório e sectário. Não é esse ponto de vista. Não é a fé cega, não é porque falou eu tenho que acreditar, não é nada disso. É muito mais uma condição intrínseca do indivíduo, ele realmente tomar uma consciência que há uma coisa maior e que, se aquilo faz sentido, ele se devota a essa prática. É como se fosse, eu vejo que é como se fosse uma questão de você realmente cultivar ali o sagrado e a devoção na sua prática. Né? Não é uma coisa que se está em livros,
né? Não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que vai se sentindo, né? Eu posso falar por mim, pessoal, compartilhando assim a minha experiência pessoal. É, eu sempre fui uma pessoa que tem uma certa aversão à iconografia, a imagens. Tipo assim, quando eu via, né, ia fazer os retiros, as iniciações, aí eu via que tinha muita imagem, eu via o pessoal fazendo prostrações. Eu, particularmente, eu nunca gostei dessas coisas. É porque né, eu pensava justamente isso, né? Ah, uma devoção cega. É como assim, devotar uma imagem, não é um ser que está ali e tal. E é interessante que hoje, até olhando por um ponto de vista de outras tradições, eu vi que tinha um certo sentido na minha criticidade, né? Por exemplo, quando Narupa pede um arpa para fazer um altar e pergunta qual que é, como se fosse assim, onde que está o sagrado, né? E o Marpa fala para o Naropa, o sagrado está no altar, né? Porque o altar ele é imaculado, né? Ele não criou karmas, etc. E o Naropa, o mestre dele, fala, não, você está errado. O sagrado é você, porque esse altar ele veio de você. A partir de você, você deu existência a ele. Né? Então, nesse sentido, eu até entendo, né, uma certa aversão, né, talvez algum aprendizado que eu trazia, que fazia assim, não, não vai se devotar cegamente. Mas, ao mesmo tempo, com o tempo, eu fui notando, né, principalmente assim, na prática de mantras, né, ou quando eu fazia a minha meditação, que iam acontecendo, né, e aí eu não tenho como explicar isso em palavras, mas iam acontecendo fenomenologias internas, das quais me colocavam diante de muitas sombras, de muito medo, e que se eu realmente não confiasse, eu não entregasse, eu não conseguiria atravessar aquele obstáculo. Então, o que acontecia da maioria das vezes quando o medo tomava conta, quando não existia entrega? Eu ficava simplesmente no mentalismo, racionalizando, né? Eu não conseguia me entregar. E das várias vezes que, em algum nível, viu, pessoal? A entrega ela vinha com ela lucidez, vinha com ela insights, vinha com ela abertura. Então hoje, pela prática pessoal, realmente eu consigo entender de algum lugar, ou eu consigo entender em algum nível, porque que Babaji e muitos mestres falam que só com Jnana Yoga, só com a erudição, com o estudo, não tem como avançar. Né? Você pode avançar, né? O Chago do Tuco fala isso, o conhecimento ele gera um nível de sabedoria, né? Mas essa sabedoria, se ela também não tiver alicerçada e ligada às ações práticas, ela trava, né? Porque você fica ali num campo de mente. Então, quando quando se fala então em Shivar aprendendo para mim, entrega ao Senhor, para mim, que sempre conectei muito com Siddhas, né, por essa coisa de ver o Deus interno, o Senhor que eu sempre tive procurando é o meu self, né? É, essa condição intrínseca, natural, como é falado em várias tradições, inclusive no budismo também, essa condição intrínseca natural que é compassiva, é amorosa, é generosa, é sábia, é lúcida, né? É, essa condição intrínseca natural, esse nosso estado iluminado, búdico, esse estado de self, o nome que queira dar, ele realmente é um estado que não está enubilado, ele não está nublado, né, por os venenos da nossa mente que geram desejos, apegos, raivas, sofrimentos, competitividades, né, medos de perdas, etc. Então, esse estado intrínseco, cabe a nós, aos poucos, acessando ele. E um detalhe assim, que eu gosto sempre de enfatizar: não se acessa isso só praticando meditação, né, pessoal? Acessa isso com tudo, né? Acessa isso, eu gosto muito dessa fala no budismo: visão, meditação, ação. Com os ensinamentos, debruçar sobre eles, ler sobre eles, praticar suas meditações, mudando as suas visões de mundo e agindo no mundo de uma maneira cada vez mais adequada, cada vez mais compassiva. Fica muito claro para mim, hoje, assim, finalizando as aulas de yamas e niyamas, assim, eu vou continuar até quinta, mas os termos específicos de cada yama e niyama, hoje é a última aula, né?
Finalizando aqui os yamas e os niyamas, eu sempre olho para eles. Vai ser muito legal a aula que eu vou dar quando falar que isso é uma sabedoria universal. Eu acho que não valeria muito a pena vocês não perderem pelo menos essa aula. Uma coisa que eu sempre vi neles é assim, e também nas perfeições do budismo, né? São aspirações, né? Hoje eu talvez não consiga ter uma compaixão num nível abrangente, como é falado nas literaturas, mas qual que é a compaixão que eu dou conta de praticar hoje? Né? Qual que é o amor incondicional que eu dou conta de praticar hoje? Qual que é a sabedoria que eu consigo manifestar hoje? A lucidez? Né? Qual que é o nível de generosidade que eu dou conta de manifestar hoje? Então é por aí, sabe? Encontrar esse lugar é muito importante. Agora eu vou falar como que o Patanjali fala desse sutra para vocês, tá bom? Eu vou ler aqui. Quer dizer, comentário de Satchidananda, né? Então, o sutra de novo, por causa da entrega de si mesmo ao Senhor, a absorção cognitiva é alcançada, o samadhi. Aí o Satchidananda comenta. Aqui, Patanjali detalha a quinta observância, niyama, a quinta e última, a entrega ou a devoção ao Senhor Ishvara Pranidhana. Apesar de ser esta a única dentre as observâncias que é especificamente relacionada à absorção cognitiva, samadhi, ao samadhi, não há nada que indique serem as outras 4 niyamas: pureza, né, shausha, contentamento, santosha, prática constante, tapas e autoestudo, svadhyaya, de alguma forma menos importantes, ou que a devoção ao Senhor Ishvara Pranidhana não seja uma alternativa a elas. O que o Satchidananda está comentando aqui, pessoal, é que assim, é para a gente não entender que é só a prática da entrega que leva à vivência do samadhi, né? Ou os estados de samadhi. Na verdade, tudo, né, como ele coloca aqui, todos os outros niyamas, a pureza, shausha, contentamento, prática constante, autoestudo, de alguma forma, elas não são menos importantes que a devoção ao Senhor. Né? Elas são, na verdade, uma alternativa a elas também. Então, todas elas são alternativas na verdade, eu entendo assim também. Todos os outros niyamas, o contentamento, a pureza, né, o autoestudo, a autodisciplina, tudo isso também leva a Ishvara Pranidhana. Tudo isso leva à entrega, a esse processo dessa devoção ao próprio self. Né? É o que o Babaji sempre deixa. Trabalha o caráter, trabalha a devoção, trabalha a entrega. Né? Eu acho muito interessante, pessoal, vou comentar uma coisa assim com vocês. Uma coisa que eu acho, para mim, que foi muito virada de mesa, assim, né, na prática da yoga, do budismo e tal. Essas práticas, elas são extremamente sagradas. Elas estão aqui também para nos ensinar a trazer o sagrado para a nossa vida. Quando uma pessoa vai na igreja no domingo, na nossa tradição cristã, ela pode também estar indo com essa motivação muito clara, né? De ir ali para cultivar o sagrado e dali também aprender a levar o sagrado para fora e tal. Agora, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, a gente precisa reacender esses votos dentro da gente na nossa prática diária. Senão, por exemplo, se boa parte de nós esqueceu, né, por N motivos, esse cultivar do sagrado, você pode fazer as práticas de uma maneira muito mecânica. Né? Eu notava assim, quando eu comecei a dar conta, em um certo ponto, quando eu comecei a ver realmente que esse tema da entrega estava batendo na porta, e eu percebi que minha prática estava mais mental, intelectual, eu fui notando isso claramente na hora dos mantras, né? Quando eu sentava Om Kriya Babadinama Om, era mecânico, sabe? Não tinha intenção, não tinha motivação. Aí é uma coisa que eu acho muito interessante, a gente sempre, ao fazer a nossa sadhana, a gente sempre ao fazer nossos estudos, a gente sempre na hora de sentar para meditar, para praticar, a gente sempre reacender, sabe, pessoal? Essa motivação correta, né, como o budismo diz, ou essa intenção de realmente assim, o que eu estou fazendo aqui?
né? E assim, na prática espiritual, de uma maneira bem resumida, nós estamos indo ali para relembrar nossa verdadeira natureza. Para mim, pessoal, isso é tão universal que todo mundo está querendo melhorar. Todo mundo está. Aí você fala, Michel, não está nada, tem gente roubando, não sei o que lá. Pessoal, pior que é, pior que tem, mas a pessoa tem uma visão distorcida da felicidade, esse que é o problema. Na visão distorcida, né, ou como o Patanjali fala, na perda de não conseguir ver o objeto na sua verdadeira forma, você cria no objeto uma relação que ela não existe, né? Eu vou dar um exemplo assim para vocês entenderem assim, de uma maneira muito clara. Por exemplo, uma coisa que é muito alvo de distorção do objeto na sua verdadeira forma é o poder e o dinheiro, né? As pessoas, ao começarem a ter acesso a esse tipo de coisa, né, ao poder, ao dinheiro, simplesmente aquilo toma a pessoa de uma forma que ela começa a distorcer a visão dela diante do objeto. E aí aquilo nasce dali várias confusões, vários sofrimentos para ela e para os outros, né, e tal. Há uma operação de mente distorcendo o objeto. Então, a pessoa que inicialmente o dinheiro era para trazer benefícios para muitas pessoas, a pessoa traz aquilo para dentro dela, né? Ou de uma forma autocentrada, vamos colocar assim. E aí você fala, pô, mas e aí? Onde que está essa coisa de buscar o melhor? Por incrível que pareça, nessa distorção, a pessoa muda, ela perde a visão compassiva e ela vai ali trazer uma felicidade para si própria que tem consequências para os outros, né? Mas o fato é que em algum nível ela ainda está achando que ela vai estar melhor com aquilo. Mas como ela não consegue prever as consequências daquela ação, ela não consegue perceber, ele não consegue perceber que dali a pessoa está construindo sofrimento, né? Os nossos sofrimentos, pessoal, as nossas distorções das nossas visões no mundo, tem a ver com a nossa perda de lucidez. Eu acho tão amplo pensar por essa ótica, porque nasce a possibilidade de um coração compassivo, né, uma visão amorosa, diante das maiores atrocidades e perpetradores do planeta. Né? Eu fico pensando muito assim, né, pessoal? Igual tem muita gente assim, a gente está vendo, a gente está passando por um momento muito crítico, né, em todos os aspectos, assim. Mas, por exemplo, vamos pensar um aspecto político, né? Nós estamos aí com mais um chefe de Estado que talvez também vai receber o impeachment, né? Eu penso muito, sabe, pessoal? O que eu vou falar aqui não é endossar, não é aplaudir ações, né, do nosso chefe de Estado, Bolsonaro, mas, assim, uma coisa que eu fico pensando, você já parou para pensar, imaginar ele, entre outros, né, os tipos de karmas que essas pessoas estão criando para si próprias? E quando a gente entra num ciclo de ódio, odiando essas pessoas por tudo que elas fazem, não conseguindo ter uma visão de lucidez, ter uma visão de lucidez e compassiva para um perpetrador não é sinônimo de falar que você está ovacionando as suas ações. Isso precisa ser entendido, não é isso. Mas é ter um olhar compassivo que aquele indivíduo ele também vai sofrer muito, assim como todos à volta do qual ele está causando sofrimento. Eu entendo que se a gente não conseguir atravessar essa visão, a gente vai continuar retroalimentando o ciclo de ódio. É um ciclo de ódio incessante. Né? A lucidez, pessoal, ela opera, pelo menos a forma como eu vejo, e como eu vejo pelos mestres, assim, ela opera num nível que ela realmente consegue atravessar esses obstáculos todos. Ela consegue ver o melhor de tudo e consegue ver aquilo que é inadequado e aquilo que precisa ser resolvido. E ponto, sabe? Não tem essa coisa de retroalimentar a raiva e o ódio, né? Mas voltando, né? Quando eu vou falando que a entrega, né, Ishvara Pranidhana, é um processo universal, e aí eu começo a falar que até os perpetradores, em algum nível, estão buscando essa felicidade, essa realização, e aí eu estou explicando que a perda da nossa visão, a perda da lucidez, a distorção das coisas na sua verdadeira forma, faz com que a gente veja as coisas de uma maneira distorcida. Por exemplo, você pode ver isso em termos de estados, né? Por exemplo, um outro exemplo, tá, que eu acho muito legal, assim,
Eu sempre falei que falaria dos niyamas, relacionando com a contemporaneidade, que eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil, se vocês forem parar para pensar, aqui existe uma coisa muito no nosso inconsciente coletivo, de ter bens, acumular bens para muitas pessoas, né? E querer qualidades de vidas, ter riquezas, coisas desse tipo. Agora, olha que interessante. A gente tem uma estrutura social que a gente muitas vezes não tem o mínimo. Então, você não tem uma renda universal, né, como acontece na Finlândia, na Noruega, a gente não tem isso. Você não tem, a gente não tem uma organização, desde a educação a nível de saúde, que garante uma saúde e uma subsistência de vida adequada e digna para todo mundo. Ou seja, a gente tem que lutar muito para adquirir isso aqui no nosso estado, nossa casa própria, etc. Quando você vai, por exemplo, né, para países europeus que conseguiram resolver essa condição, você cria um tipo de classe social, um tipo de povo que anseia menos por poder financeiro, porque boa parte das condições deles já estão subsidiadas pelos seus estados, né, vamos colocar assim. Então, eu não estou entrando em mérito de processos históricos, tá? Do que a Europa já fez, o que ela também nos seus processos de colonização. Não quero entrar nesse ponto específico. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: olha como que duas realidades diferentes vão criando formas de visões diferentes em relação ao próprio dinheiro, né? Enquanto aqui, pela falta, isso culmina em trazer uma visão de mais ganância e de querer ter, porque simplesmente não tem o básico, né? Lá onde se tem o básico, tende a fomentar menos ganância, pelo menos dentro da população mediana, vamos colocar assim. Claro que um ou outro sempre é mais ambicioso e tal. É interessante ver isso, pessoal, esses exemplos que eu estou querendo colocar aqui, para a gente ver tudo como uma questão de visão, né? Então, por exemplo, a questão de cultivar o sagrado na prática, eu dei uma volta bem louca, né? Eu estou vendo aqui, mas a questão de cultivar o sagrado na prática é justamente para a gente começar a ter essa perspectiva muito além da prática mecânica, que tem uma entrega. Isso é o Ishvara Pranidhana, né? O Ishvara Pranidhana, pessoal, ele pode ser feito com cada ação, sabe? Ele pode ser feito uma entrega em lavar uma louça, uma entrega ao você, sei lá, você vai plantar uma coisa, qualquer ação, sabe? Qualquer ação que você faça pode ter essa entrega, né? Há uma coisa muito colocada na yoga de a gente sempre deslocar as nossas ações como se a gente estivesse ofertando ela para o mundo, né? Tipo assim, eu estou dando essa live aqui e aí a minha intenção é que isso aqui vá, né? Como um ato devocional, um ato de entrega, né? Sempre devotar os nossos esforços para um bem comum, para um bem do todo. Isso é um trabalho de Ishvara Pranidhana. Eu estou falando isso porque eu acho particularmente esse niyama um dos mais polêmicos numa cultura materialista, hedonista, iconográfica, que tem aversão a imagens, né? E então é um tema geralmente mais polêmico, né? O falar de Ishvara Pranidhana. Porém, nessa perspectiva que eu estou querendo trazer para vocês, eu estou querendo só mostrar o quanto que a prática da entrega ela é uma prática que nada mais é que ver o sagrado em tudo, transformar tudo no sagrado, né? Bem, vou continuar mais um pouquinho aqui, já estou terminando o sutra. Como aí o Satchidananda começa a comentar, continua comentando, como em uma receita de um bolo, esses 5 niyamas caminham juntos e sua combinação é sinérgica. A entrega ao Senhor foi descrita anteriormente no verso 1.23 como um meio para o samadhi, e como foi discutido no verso 2.1. Patanjali define as 3 principais práticas da sua Kriya Yoga como sendo entrega ao Senhor, autoestudo e prática constante. Além, esses 3 conjuntos se chama abhyasa, tá, pessoal? Além da prática do desapego, vairagya.
Eu falei disso numa aula passada, eu vou falar disso amanhã de novo, tá? Esse conjunto, ele é um conjunto nessa visão da Kriya Yoga de Patanjali, né? Embora Patanjali é visto como sistematizador da Ashtanga Yoga, quem coloca Patanjali como um Kriya Yogi alguns textos, né? O Satchidananda faz esse comentário nos sutras dele, e também o George Feinstein. Gente, eu quase falei George Harrison aqui, tá? George Feinstein é um alemão, era um grande erudito, era um budista e grande erudito sobre a yoga. Além dos cinco passos, né, da Kriya Yoga do Babaji, dos 8 passos da Ashtanga Yoga de Patanjali, tem uma coisa implícita por trás desses passos, né, yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, etc. Tem uma questão implícita nesses passos que são esses 4 pilares, né, que a prática sempre tem que ter autoestudo, disciplina, devoção ou entrega, que é o que eu estou falando hoje, e desapego. Que esses 4 elementos é que formam a condição dessa purificação do Kriya Yoga, né? Como se autoestudo, disciplina, devoção e desapego deveria estar dentro das nossas práticas de asanas, de pranayamas, de mantras, de meditações, de bhakti, de devoção, de pratyahara, de dharana, concentração, de samadhi, de yama, de niyama. Isso tudo deveria estar permeando. É nesse sentido, tá? Enquanto a entrega ao Senhor implica um estado de dualidade entre o devoto e o bem-amado, a conquista da absorção cognitiva, samadhi, envolve ir além da dualidade e entrar na não dualidade ou unidade. O samadhi, né, pessoal, quando ele também é traduzido assim como absorção cognitiva, silêncio mental, o samadhi, são níveis da nossa experiência onde a gente vai realmente rompendo com a dualidade, né? É onde você vai começando a ter, em algum nível, eu não vou descrever samadhi, né? É algo que, como se diz, né? Aquele que fala sobre o samadhi não sabe o que é o samadhi. O samadhi é uma experiência inefável, ela não está em palavras, ela está na vivência, né? Mas o samadhi é no sentido que eu quero colocar aqui, é que ele vai rompendo com essas dualidades. Então é nele que a gente vai começando a perceber essa condição do uno, essa condição da percepção da não separação, né? É difícil botar isso em palavras, mas todas as práticas, eu costumo sempre falar assim, mesmo quando na Kriya Yoga a gente recebe a última iniciação, a terceira, que existem técnicas específicas de Samadhi ou Samadhi Kriyas, eu costumo falar que todas as práticas em algum nível são Samadhi Kriyas, porque a possibilidade da conexão com o Uno, ela acontece na hora de fazer asana, ela acontece na hora de fazer pranayama, ela acontece na hora que você está fazendo uma meditação focada em um objeto. Todas elas geram essa possibilidade. A questão é que o princípio, né, da yoga é esse, é o ego conectando com o self. Então, por isso que a palavra yoga significa união, né? É a união da parte limitada conectando-se com a parte limitada, né? A base da yoga é essa. Agora a gente vai começando a entender, quando a gente vai conhecendo a nossa estrutura psíquica, né, os nossos padrões de comportamento, os nossos jeitões, né, as nossas marcas mentais, os nossos sanskaras, a gente vai entendendo por que essa conexão está tão assim perdida há tanto tempo, né, ou melhor, esquecida, né? Então esse é o trabalho, né? Essa é a grande jornada do guerreiro, né? A grande sadhana desse buscador espiritual, que vai perceber que mesmo vivendo uma situação perecível ou impermanente que é o corpo, aqui, essa unidade está ligada à sua unidade divina e essa nunca foi perdida, né? Então vai caber essa pessoa fazer esse trabalho. E para isso, vai requerer desse praticante a entrega. É isso que os mestres sempre estão falando. Se não tiver entrega, não tem como. Se não tiver essa devoção ao self, né, a gente trava, né? Eu penso de uma maneira muito simples, pessoal, assim, também fazendo um paralelo com os corpos sutis. Quando a gente fica tentando só ficar no lugar da racionalização do mental,
É como se a gente operasse num nível que é muito limitado. Né? Você fica só aqui, corpo físico, energético, emocional, mental inferior. Você fica operando só nessa instância. Quando nós estamos falando de Bhakti, de devoção, de entrega, nós estamos falando de Buddhi, nós estamos falando dos corpos intuicionais, né, da intuição, nós estamos falando dos corpos espirituais, nós estamos falando da nossa centelha, né, da nossa unidade. Então, esse processo de entrega, ele está totalmente ligado a essa conexão. E aí, por isso que é importante também a questão não só da devoção, como do desapego, né? Desapegar do que não se é para reconhecer o que realmente é. Essa é uma fala que a yoga ensina muito. A gente tem essa mania, né? Eu estou com fome, eu estou com sono, eu estou com medo, eu estou com raiva. A yoga o tempo inteiro está ensinando para a gente. O seu corpo tem fome, as suas emoções estão com raiva, a sua mente está com medo, mas o eu, de verdade, o self, ele não é isso. Aí é uma fala da mãe, né, a principal discípula do Ciro Aurobindo, que falava, né, o verdadeiro self, a nossa verdadeira unidade, não pode ser cortada pela espada, queimada pelo fogo, apagada pela água, né? Ela é imortal, ela é indivisível, é uma unidade, né? Aí no final aqui, continua o comentário. Assim como Patanjali, Tirumula expressa este ir além da separação para a unicidade por meio da devoção da seguinte forma. Aí aqui é um pequeno verso que eu vou ler do Tirumula para vocês, tá? Tirumula foi um grande Siddha também, iniciado por um outro grande Siddha, Nandideva. É sempre bom lembrar que a Kriya Yoga ela também é shivaísta, né? A base que alicerça os primeiros siddhas, né, esses yogas perfeitos, eles, né, segundo a tradição, eles tiveram essa iniciação direta com o próprio Shiva, né, o Senhor, né? E o Tirumula, né, ele escreveu uma obra também muito profunda, o Tirumandira. Essa eu confesso que eu nunca me devotei ainda a estudar, uma obra muito ampla, né? São 9 volumes, mais de uns, eu acho que é uns 20 mil versos, é muita coisa. Mas o Tirumula fala assim sobre a devoção. Ele é o nosso próprio. Ele é o único primal. Ele ensinou os 4 Vedas. Ele é a luz que arde no interior do puro ouro. Eles o adoram em amor. Eles aproximaram-se dele sem nenhum traço de desejo. Todos subiram a grande árvore mística. Sua respiração deteve-se em samadhi. É dito, né, que no samadhi há tanto prana interno pela prática de pranayama que a respiração estabiliza. Na verdade, pessoal, tem uma coisa bem clara assim. Quanto mais fluxo mental, mais curto é o ciclo respiratório. Isso é um pulo do gato, viu? Quando a respiração cessa de maneira espontânea, você não vai travar a respiração e vai parar de pensar. Não vai, você vai morrer, né? Quando esse ciclo respiratório ele acalma completamente, ou quando a mente realmente estabiliza nesse silêncio mental samadhi, é comum de a respiração nem existir. O Yogananda, ele fazia algumas, por motivos assim, que hoje eu entendo, né, os motivos dele ter feito isso, ele em algumas conferências, ele entrava em estado de samadhi, as pessoas olhavam, os médicos iam, não via batimento cardíaco, ciclo respiratório, e dava-lhe, clinicamente isso aqui é uma pessoa morta. Aí ele voltava e respirava, né? Aí ele falava, I'm living, né? Eu estou vivo, meu nome é Paramahansa Yogananda, né? Ele fazia isso. Não era uma questão de showman no caso dele, não. Ele realmente era um grande mestre, né? Ali era uma questão de mostrar para as pessoas que elas realmente estavam com uma visão bem limitada, né? E Yogananda ele entrava assim espontaneamente em estados de samadhi para mostrar que realmente parava o ciclo respiratório, os batimentos cardíacos e não tinha a morte biológica, né? E aí então o Tirumula fala, sua respiração deteve-se em samadhi. Eles com ele, unos tornaram-se. Né?
Os versos do Tirumulá são versos bem mais profundos, viu, pessoal? A linguagem dele é uma linguagem, na verdade, até esotérica, uma linguagem secreta. Só os praticantes mesmo praticando vão entendendo, né? Mas, assim, aqui de uma maneira bem geral, ele está falando aqui, né, que o indivíduo conectando com o próprio self e no seu estado de absorção cognitiva, né, ele com ele, unos tornaram-se, né, quando o ego se torna uno com o self. Independente da pessoa estar na dimensão física, a pessoa sabe da sua verdadeira natureza. O verdadeiro autoconhecimento, né, pessoal, é a gente saber aquilo que a gente realmente é. Né? E aquilo que a gente realmente é que traz esse estado de imperturbabilidade, de calma, né? Porque você sabe de qual lugar que você está na hora das suas ações, da sua manifestação. Aí tem um outro sutra, um outro verso do Tirumulá que é assim, falando sobre essa questão da entrega. Estando os ferozes raios solares atingindo a água, o sal dissolvido na forma de cristais emerge. O sal, novamente dissolvido na água, torna-se líquido novamente. E aí ele fala, assim se dá quando Jiva em Siva se dissolve. É maravilhoso, né? Quando eu estava tentando lembrar que eu estava fazendo assim no vídeo, quem viu no início, o ego conectando com o self, era isso, Jiva conectando com Siva. Jiva, a minha unidade no ego, né? Na individuação, nessa operação de dualidade. Jiva, ao se conectar completamente com Siva, se torna o próprio. Por isso que tem aquele sutra, né? Que eu li para vocês, eu dei só uma explanada rápida, falando assim, pelo autoestudo e tudo, tapas, Ishvara Pranidhana, todo o processo, a comunhão com a deidade escolhida, a comunhão com a deidade escolhida. É no sentido também assim, de com as suas práticas, com o tempo, né, o ego se torna o self. Né? É por isso que a palavra cria significa purificação. Todo o nosso processo é um processo de purificação, né, pessoal? Se for parar para pensar, quando o Buda fala assim, não praticar as ações não virtuosas de corpo, fala e mente, né? Quando você vai purificando a sua mente, consequentemente você vai purificando a sua fala, você vai purificando seus pensamentos, você purifica a sua fala, você purifica as suas ações, né? Então, realmente é um processo de purificação. Agora, a gente tem que ter paciência, né, pessoal, nessa caminhada, perseverança, de compreender que é um abismo, muitas vezes, o que a gente entende, porque a gente consegue praticar, né, e ter o foco, né, na prática. Aí, finalizando o sutra, o Satchidananda continua comentando. Mesmo sendo a água e o sal diferentes, eles não são dois. Quando o praticante se abre ao Senhor, a entrega, mais cedo ou mais tarde é absorvido no Senhor. O praticante medita no Senhor em suas qualidades. Não se deve ser impaciente. O próprio Senhor faz tudo no momento que Ele decide. Quando aceitamos com gratidão que Ele está fazendo tudo, que não há nada a fazermos, nem mesmo há algo pelo que ansiar, então isso vem. É simples e espontâneo, e tudo o que devemos fazer é render-nos ao Senhor de todo o nosso coração, corpo e mente. Né? De novo, pessoal, todo mundo que está entrando aqui, é por esse motivo, de novo, que eu vou fazer as aulas fechadas. Eu solto uma fala dessa, no final, entra gente na hora e sai, né? Tipo assim, o que a pessoa entendeu do que eu falei, né? Eu acho isso muito perigoso, né? Porque aqui está falando da entrega total, né? Mas essa entrega total, como eu deixei bem claro aqui desde o início, ela vai acontecendo com a sua lucidez, ela vai acontecendo natural. Eu posso falar por mim hoje, sendo assim, devoto de Bhagavad, né? Essa minha entrega com ele é em níveis, né?
Não significa que eu consegui algum nível devocional que a minha entrega é total, né? Bem, pessoal, eu vou explicar a nossa prática de meditação. Eu estou fazendo ela um pouquinho guiada, tá? Vou explicar ela aqui agora. Vou encerrar a sessão e abrir outra, porque daqui a pouco vai dar o tempo do Instagram, tá? A prática nossa hoje é uma reflexão que é assim, ó. Pense sempre no Senhor, seja qual for a maneira que lhe pareça mais atraente. Então, está querendo dizer o seguinte: pensar sempre no self, cultivar o self, ver o self em tudo. Um grande yogi, um grande santo yogi indiano chamado Ramalinga, ele prescrevia duas coisas muito básicas assim para o pessoal conectar com a verdadeira natureza. Uma era servir, né, servir aos pobres, servir as pessoas, e a outra é ver a natureza divina em tudo. Em algum nível eu sinto que é isso, essa prática, né? Pratique sempre no Senhor. Desculpe, pense sempre no Senhor. Seja qual for a maneira que lhe pareça mais atraente, tá bom? Eu vou fechar essa aula e vou abrir a outra, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.